Olá, turma, tudo bem? Sou a professora Kaline, professora de História e Geografia, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 16 do nosso livro, sobre a América Latina. Lembrando que nós já estamos falando sobre esse assunto, continente americano, e sobre a América Latina há algum tempo, na verdade, né? Já expliquei para vocês um pouco qual é a diferença de América Latina para a América Anglo-Saxônica, por quê? Que o continente americano é dividido em América do Norte, América Central e América do Sul. Vai aparecer um mapinha aqui para vocês, em que a parte de cima do mapinha é a América do Norte, a parte do meio, que é um estreito fininho, é a América Central, mais ilhazinhas que tem ao redor, e a parte de baixo do mapa é a nossa América do Sul. Tudo isso fazendo parte do mesmo continente, continente americano, tá? Relembrando um pouquinho sobre a questão da América Latina. Vocês lembram que a gente conversou que a América Latina é composta por todos os países do continente americano que falam línguas derivadas de uma língua antiga chamada latim? Que línguas são essas? Nós temos o espanhol, o português, o italiano, o francês, o romeno. No continente americano, predomina principalmente a língua espanhola, que é derivada do latim. Então, todos os países que falam espanhol são latinos. Nós temos o Brasil, que fala português, também se deriva do latim. Então, o Brasil também faz parte da América Latina. E temos até mesmo algumas porções que falam francês, tá? A parte norte, algumas ilhas da parte central, em menor quantidade, um pouco aqui da América do Sul também, falam inglês, então é a América Anglo-Saxônica. Os anglo-saxões são um povo da antiguidade, tá? E o inglês se deriva da língua falada por esse povo, por isso essa divisão, ok? Basicamente, a América como um todo, não apenas a América Latina, ela foi descoberta pelos europeus, lembrando sempre que já existiam pessoas morando aqui, a partir do século XV, em que a gente já estudou, principalmente no nosso 7º ano, né, sobre a chegada dos europeus ao Brasil e outros lugares do continente americano. Vimos Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo, né? E a partir daí nós temos esses europeus chegando, se assentando, criando cidade, tirando proveito econômico da América, tá? Os principais países que vão chegar na América nesse momento vão ser Espanha e Portugal. Também vamos ter a Inglaterra e, em menor quantidade, ocupando aqui o espaço, a Holanda e a França, que vão conseguir pequenas porções de terra. Inclusive, tanto a Holanda quanto a França vão chegar a invadir o território português aqui no Brasil e vão ser expulsos, né? Já que eles queriam conseguir explorar também a América economicamente, né? Até hoje nós temos, por exemplo, a Guiana Francesa, que é um território francês, né? Temos o Suriname, a Guiana, que foram explorados também pela Holanda, certo? Mas nós estamos falando aqui um pouquinho sobre a América, falamos um pouquinho sobre a divisão principal. Porém, a América é um continente tão grande, tão diversificado, que possui tantos países, que ela realizado nela algumas subdivisões, para que fique mais fácil a gente estudar. Por exemplo, nós temos a América Central. Na América Central, nós temos a porção do continente, que é o estreitinho que liga a América do Norte em cima, a América do Sul embaixo. E nós temos ilhas, ela é salpicada de ilhas ao redor no Mar do Caribe, tá? A parte do continente é chamada América Central Continental. E a parte das ilhas
América Central Insular, tá? A parte continental ela é mais recente que a das ilhas. E ela foi criada através do choque entre as placas tectônicas, que ao se chocarem, se empurram para cima, tá? É composta por 7 países, entre eles Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador, tá? E a parte insular, formada por ilhas, é formada principalmente a partir da atividade vulcânica, em que o magma, quando sai do vulcão, ele se solidifica virando rocha. E toda vida que o vulcão entra em erupção, ele vai criando camadas de rocha até chegar a uma altura que vai sair do mar para fora, formando as estruturas das ilhas. E assim nós vamos ter a nossa América Central Insular, que é composta também por vários países pequenos, que tem principalmente no turismo, na agricultura, a sua base econômica, como Barbados, Bermudas, Cuba, Haiti, República Dominicana, Trindade e Tobago, São Vicente. São algumas dessas ilhas ficam na América Central Insular. Uma curiosidade pra gente é que a América Central Insular ela é muito conhecida, fora por suas belezas naturais, por algumas das suas ilhas serem paraísos fiscais. Como assim? São locais em que a legislação é menos rígida para transações econômicas, comerciais e para sim colocar dinheiro no banco. Então é muito comum que pessoas de outros países abram contas nas ilhas da América Central e depositem dinheiro. As taxas são mais baratas e a garantia por lei do anonimato e da preservação total do dono daquela conta, sendo que isso pode ser ruim, porque pode ser que aquela pessoa já tenha aberto aquela conta e colocado dinheiro em um país que tenha esse tipo de legislação que preserva mais a figura da pessoa, porque esse dinheiro pode ser, por exemplo, ilegal. E aí fica mais difícil de rastrear o dinheiro. E as contas não podem ser violadas, né? É bem interessante. Países como Belize, Barbados, Bahamas, são alguns desses que garantem mais o sigilo do cliente com relação aos bancos, certo? E nós vamos ter 3 locais que o livro de vocês traz junto com a América Central, mas fica na América do Sul. É explicado no livro de vocês que isso acontece porque as suas economias, as suas estruturas se parecem mais com as dos países das ilhas da América Central, que são Suriname, a Guiana e a Guiana Francesa, certo? Que são de colonização francesa, inglesa e holandesa. É o diferencial deles para o resto dos países da América do Sul, que são de colonização espanhola e portuguesa, tá? Os 3 fazem fronteira com o Brasil na porção de cima do mapa do Brasil, tá? São 3 locais que eram habitados por nativos indígenas, os aruaques, os caraíbas, principalmente. A Guiana foi um local que inicialmente foi colonizada pelos holandeses e a partir de 1814 passou a ser colonizada pelos ingleses, tá? Que tem uma atividade econômica baseada no setor primário, ou seja, principalmente na produção agrícola. O Suriname foi uma região de colonização inglesa, que depois foi feita uma troca com os holandeses, tá? Então, o território ficou para os holandeses
e os holandeses deram um território deles. Houve uma troca. O território que os holandeses cederam era chamado de Nova Amsterdã. Basicamente, a cidade de Nova York hoje nos Estados Unidos, tá? Pouca coisa, né? Nessa troca aí que gerou a cidade dos Estados Unidos, a cidade de Nova York, perdão, nos Estados Unidos, tá? Foi no Suriname que os holandeses plantaram uma cana-de-açúcar, em que eles aprenderam a técnica com o plantio aqui no Brasil e levaram para o Suriname, implantando um modelo de concorrência com o plantio do Brasil, que fez com que a cana-de-açúcar do Brasil perdesse força econômica, tá? E a gente vai ter também a Guiana Francesa, que é um território ultramarino francês, não é um país, mas é um território que faz parte da França. Também não sendo uma colônia, tá? Vamos prestar bastante atenção nessa questão. Os franceses, durante muito tempo, tentaram conseguir posses de terra onde hoje fica o Brasil, e sempre foram sendo expulsos, até eles subirem no mapa e chegar na região de onde hoje fica a Guiana Francesa, tá? E assim conseguindo dominar aquele local. Um país que tem bastante particularidades na região da América Central é o Haiti, que é um país que é considerado um dos mais pobres do mundo, tá? E isso vem muito da sua história, da sua base colonial, fato de ser um país com uma grande quantidade de escravizados e por causa de desastres naturais que aconteceram na sua história recente. O Haiti foi uma colônia francesa e depois ele também, durante um tempo, passou para as mãos dos Estados Unidos. E na sua história é um país com grande quantidade de escravizados africanos. E foi uma revolta desses escravizados africanos que fez com que o Haiti conseguisse a sua independência. Porém, ele sofreu um boicote de países europeus, que realizaram um embargo econômico ao Haiti, não comprando e não vendendo para o Haiti, como forma de represália pela revolta dos escravizados, que fez com que o Haiti ganhasse a independência. Isso fez do Haiti um país muito pobre, que ainda teve que pagar uma alta indenização para conseguir a sua independência e ficou devendo muito mais do que ele conseguia arrecadar anualmente. Isso faz com que hoje a taxa de analfabetismo seja muito alta, saneamento básico chegue para poucos, moradia chegue para poucos, tá? Mais da metade da população está abaixo da linha da pobreza. O que isso quer dizer? Que muitas vezes as pessoas não têm o que comer no dia, vivem com muito pouco, sem o mínimo para uma vida digna. Isso se agravou muito com desastres naturais. Em 2010, o Haiti passou por um desastre com 3 abalos sísmicos, um de 7 graus na escala Richter, que é bastante alto, e 2 de 5 graus, tá? 5 graus e 5,5. Isso fez com que acontecesse um tsunami no país, que causou um desastre muito grande. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas feridas, muitas pessoas desabrigadas. E o socorro não chegou o suficiente, porque até hoje muitas pessoas que perderam suas moradias em 2010 continuam morando em barracos, sem saneamento básico, sem água encanada e sem energia elétrica. Apesar de que muitas organizações internacionais se organizaram para auxiliar o Haiti, essa ajuda nunca chegou o suficiente para reerguer o país. Então ele é conhecido como um dos países mais pobres do mundo por conta disso. Desses 2 fatores, né? Da sua história mais recente e da sua história mais antiga também. Falando um pouquinho sobre a América do Sul nessa divisão, dentro da América do Sul nós também vamos ter mais uma divisão, em que os países vão ser divididos entre a América Latina e a América Andina.
A América Andina é composta por os países que têm uma porção sua na Cordilheira dos Andes, que é uma cadeia de montanhas, tá? E aí são os países que ficam na parte de cima do mapa. Peru, Bolívia, por exemplo, Colômbia, Equador, certo? E vamos ter a parte da América Latina, que é a parte de baixo da América do Sul, onde fica Uruguai, Paraguai e Argentina, que são países que são cortados pela Bacia Hidrográfica Platina, que possui rios muito importantes que desaguam no Oceano Atlântico, como o Rio Uruguai, Paraguai e o Rio Paraná, sendo que o Rio Paraná ele passa também pelo Brasil, ok? Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje, em que eu espero ter ajudado vocês a tirarem dúvidas sobre esse assunto da América Latina, falando um pouco mais sobre ela.